Olá, eu sou Leonardo Coelho e agora irei falar um pouco sobre a principal radiação dos peixes. Para ilustrar, imagine um peixe próximo à superfície da água quando um ser humano desavisado se aproxima dele. O peixe, ao sentir-se ameaçado, emite uma radiação de raios gama altamente prejudicial às células humanas. Não é disso que estou falando. Estou me referindo à radiação adaptativa ou irradiação adaptativa. São dois nomes, porém, se referem à mesma coisa. Esses nomes se referem ao processo evolutivo pelo qual se formam, em um curto período de tempo, várias espécies a partir de um mesmo ancestral comum, no qual diversos grupos se separam. Ocupando simultaneamente vários ambientes com nichos ecológicos diferentes, eventualmente dando origem a várias espécies diferentes por conta da seleção natural. Então, se é em um período de tempo, então quando ocorreu tudo isso nos peixes? Isso ocorreu aproximadamente entre 416 e 359 milhões de anos atrás, no período devoniano da Era Paleozoica, que é conhecido como a Era dos Peixes, em que aconteceu o que podemos chamar de a principal radiação dos peixes. Então, é na Era Paleozoica que ocorre o surgimento dos peixes ósseos. A superclasse dos peixes ósseos se subdividiram em duas classes, as dos peixes ósseos com nadadeiras raiadas e outra com peixes ósseos com nadadeiras lobadas. O nome dessa superclasse é Osteites, que quer dizer peixes ósseos. E as classes são Achinopterygii e Sarcopterygii. Então vamos ver agora como são essas nadadeiras raiadas e lobadas. Os de nadadeira raiada, os Achinopterygies, apresentam uma série de ossículos que ligam as nadadeiras ao corpo do peixe, ou seja, conexão por uma série de ossos. Já os de nadadeiras lobadas, os Sarcopterygies, têm suas nadadeiras ligadas ao seu corpo por meio de um único osso. Então, para mostrar um pouco desses peixes, vejamos o esquema que mostra toda a sua distribuição. A superclasse de peixes ósseos foi subdividida em Achinopterygies, peixes com nadadeiras raiadas, e os Sarcopterygies, peixes com nadadeiras lobadas. Essa separação ocorreu há mais de 400 milhões de anos atrás. Os Achinopterygies se subdividiram em três subclasses: Cladista, Chondrostei e Neopterygi. Já os Neopterygies se subdividiram em mais duas subclasses, chamadas Teleostei e Eleostei. E do outro lado temos os Sarcopterygii, que se subdividiram em Actinistia e Dipnoi, que são os peixes pulmonados. Esse nome Selacanthus aí é porque é um representante muito forte dos Actinistia. E também se subdividiram aí em Tetrápoda, que são os prepulsores aí dos primeiros anfíbios, répteis e mamíferos.
Vejamos agora aqui alguns exemplos de peixes que representam essas classes. Da subclasse Cladistia temos aí o bichar, machado, e o peixe corda, lá do sul da África. Da subclasse Chondrostei temos o esturjão, nativos de rios e lagos da Europa Central, e o peixe espátula, lá do Mississippi. Da subclasse Holostei temos o peixe lagarto e a amia. O peixe lagarto é encontrado apenas em rios e lagos de águas tranquilas da América Central. Já os teleósteis são a maior subclasse, com mais de 26 mil espécies já descobertas desde o período Triássico. Restaram apenas cerca de 40 espécies de peixes ósseos e 448 famílias. A maioria dos peixes vivos que conhecemos até hoje pertencem a esse grupo. Temos aí o cavalo marinho, peixe aruã, atum, bacalhau, bagre, carpa, peixe-diabo, peixe elétrico, peixe-leão, peixe-sapo, peixe-galo, piranha, salmão, sardinhas, tainha e jarpão. Já os sarcopterígeos de nadadeiras lobadas temos duas subclasses de peixe, a quitinistia, com o selacanto, e os dipinói, que são os peixes pulmonados. Acreditava-se que os selacantos teriam sido extintos no período Cretáceo Superior, no entanto foram descobertos em 1938 no litoral da África do Sul. Foi apelidado de fóssil vivo, porque os fósseis dessa espécie haviam sido descobertos ou encontrados antes mesmo de encontrar a espécie viva. Acredita-se que o selacanto tenha evoluído ao seu estado atual há aproximadamente 400 milhões de anos. Sua característica mais importante é a presença de barbatanas pares, peitorais e pélvicas, cujas bases são pendúculos musculares, que se assemelham aos membros dos vertebrados terrestres e se movem da mesma maneira. São os únicos representantes vivos da ordem Selacantiformes. Também da ordem dos Sarcopterígeos temos aí o dipinói, que são os peixes pulmonados, como a piramboia ou peixe-cobra, que é um peixe pulmonado ósseo encontrado na bacia amazônica, em regiões pantanosas que secam em períodos de baixa nos rios. Temos também o peixe pulmonado australiano, nativo dos rios do estado de Queensland, na Austrália. Atinge até 150 cm de comprimento e é um peixe carnívoro. E por último temos o Protópterus, que é do gênero de peixes pulmonados que podem ser encontrados na África. Agora que vimos toda a sua distribuição de forma resumida, veremos agora as principais características desses peixes e o que comem e como se reproduzem. Temos aqui uma pequena ilustração de um típico peixe Achinopteryge. Nele podemos ver as suas nadadeiras dorsais, nadadeira caudal, nadadeira anal, ânus, nadadeira pélvica, estômago, a bexiga natatória, o opérculo, a nadadeira peitoral, a linha lateral e eu já ia me esquecendo do intestino e das narinas. Uma das características que distingue os peixes ósseos dos peixes cartilaginosos é a posição da boca, que fica na parte anterior, ou seja, na frente, enquanto nos peixes cartilaginosos a boca fica na parte ventral. Outra característica que é somente dos peixes ósseos é a bexiga natatória ou vesícula gasosa. É um órgão que auxilia os peixes ósseos a manter-se em determinada profundidade através do controle de densidade relativa à água. Ela possui glândulas que permitem a introdução de gases, principalmente oxigênio, para aumentar o seu volume. Nos dipinói, que são os peixes pulmonados, a bexiga natatória também atua como função de pulmão. A presença de opérculo é outra característica muito importante
que são placas ósseas localizadas ao lado da cabeça, antes das guelras, e cobrem a fenda branquial, coberta por escamas ou ornamentadas com cristas ou espinhos. Servem principalmente para proteção das brânquias. Outra característica importante é a presença de linha lateral, que é um órgão sensorial. Serve para detectar o movimento e as vibrações da água circundante, que ajuda os peixes a evitar as colisões. E também servem para se orientar com relação às correntes da água e também para localizar as suas presas. Outra coisa também é que são animais pescilodérmicos, ou seja, são animais de sangue frio. A sua temperatura do sangue e por conseguinte também a temperatura do seu corpo varia de acordo com o meio ambiente em que o animal está inserido. Se a temperatura do ambiente estiver 15 graus, o seu corpo adapta-se para 15 graus, por exemplo. A reprodução dos peixes são de forma sexuada, com troca de gametas. Porém, a fecundação é externa, ou seja, os peixes jogam os gametas na água, onde se encontram e acontece a fecundação, que passará pelo estágio larval e, como é mais conhecido, como alevino. Mas temos uma exceção aí, os cavalos marinhos, em que há troca de gametas, porém com a fecundação interna. A fêmea deposita os ovos na bolsa incubadora do macho e ele fecunda os ovos. Ou seja, além de ser fecundação interna, o macho é quem engravida. A respiração da maioria dos peixes é predominantemente branquial, com a utilização das brânquias para a obtenção de oxigênio e para a liberação do dióxido de carbono. As brânquias, que são essas que auxiliam na sua respiração, que fazem a respiração do peixe, são estruturas altamente vascularizadas. Já nos dipnói podemos encontrar dois tipos de respiração, a branquial e a respiração pulmonar através da bexiga natatória. O sistema digestório é do tipo completo, ou seja, inicia-se na boca e termina com o ânus. Já com relação à alimentação, os peixes se alimentam de várias formas. Temos os peixes filtradores, que se alimentam de pequenas partículas de matéria orgânica. Temos os peixes frugívoros, que se alimentam de frutos. Temos os herbívoros, que se alimentam de vegetais. Os insetívoros, que se alimentam de insetos. E os peixes carnívoros, que comem carne, como por exemplo a piranha. Outra característica são as escamas, que são flexíveis e de origem exclusivamente dérmicas, ou seja, originadas pelas células da derme e recoberta por uma fina camada de células epidérmicas. Além disso, eles possuem glândulas de muco em seu corpo, que facilita a natação com a diminuição do atrito e também protege contra micro-organismos patógenos, ou seja, doenças. Todas as características e modificações ocorridas por milhares de anos em um habitat enorme como os mares e os rios permitiram aos peixes essa enorme variedade e beleza, que gerou um enorme campo de estudo para a ciência, na luta pela formação desse quebra-cabeças que é a zoologia dos vertebrados. Chegamos ao fim, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.